Estive ontem, no dia 8/12, a convite do meu querido amigo Paulo Braga Prado, para discutir uberização, um papo sobre como é que a gente pode gerar valor nesse mundo uberizado. Tivemos lá um pessoal, todo mundo empreendedor, todo mundo querendo entender o processo, um debate bem legal, e eu gravei tudo e coloquei. É um papo curto, é um tipo de debate mais intimista, e a gente está introduzindo lá na Rio Info, uma Rio Info e na Rio Soft, que estão abrindo um debate sobre Mundo 3.0. É um grupo de estudo, é um grupo de atividade para pensar as oportunidades de negócio nesse mundo cheio de Uber pulando por aí. Espero que você goste. Ontem, no dia 8 de dezembro de 2016, estive na PAI, a convite de Júlio e Michele, para fazer a minha primeira aula sobre educação 3.0. Papo ótimo, pessoal super legal. Falamos de todo o cenário para entender a educação 3.0 e já com esse livro impresso, imprimi esse livro, Educação 3.0, a Wazerização do aprendizado. Introduzindo esse livro e a discussão sobre esse assunto. O papo foi muito legal. Falamos sobre a sociedade de maneira geral, falamos sobre diferença entre percepção e realidade, sucesso e felicidade. Depois introduzi toda a discussão sobre revolução cognitiva, as mudanças da revolução cognitiva da sociedade, as mudanças da revolução cognitiva sobre a educação, e depois então a gente falou no finalzinho sobre a educação 3.0. A coisa não vai parar por aí. Dá uma olhada. Se você gostou do conteúdo, propagandinha, administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Embaixo o link para o... Bom, então estamos aqui gravando. Qual é o nosso tema aí? Como gerar valor no mundo uberizado. Esse é o nome da palestra. Hoje é dia 8 de dezembro de 2016. Estamos gravando ali direto no Facebook, transmitindo. E eu estou gravando também, depois vou botar no meu canal do YouTube o áudio, aqui o gravadorzinho, que é o meu, eu sempre estou aqui com ele. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, depois de um certo tempo, eu me defino como um cenarista. Eu trabalho já desde 1995 com internet, eu sou estrategista de internet, tenho empresa, sou empreendedor, tenho empresa desde 1995, tenho mais de 500 projetos na área de internet, comecei fazendo homepage e tudo, e hoje sou um cenarista. Aí você vai me perguntar, o que é um cenarista? O cenarista faz cenário. E o mais engraçado é o seguinte, a ética do cenarista é a mesma ética do oncologista, que é o seguinte, eu apresento um cenário para o cliente. Se ele não quiser tomar o remédio, não é um problema meu. O que eu tenho que fazer é apresentar para ele o cenário mais consistente possível para ele tomar as decisões. Então eu venho trabalhando já há algum tempo e o mercado foi me mostrando que existia uma característica interessante, que a maior parte dos cenaristas que a gente tem no mercado hoje passaram a ser cenaristas marqueteiros. E é por isso que a gente está em crise também. O cara vai lá falar o que o cliente quer ouvir. Então o cara fala assim, o que você quer que eu fale na palestra? Aí o cara vai lá e fala isso. Aí o cara vai lá e fala. E aí diz que está pensando o futuro, etc. Tal. E aí ele fala o que o cliente quer ouvir, e aí todo mundo se convence, e tem muita gente, muitos alunos que eu converso, tem muitos alunos que diz que a realidade é o que foi combinado. Só que a realidade tem que ser combinada com os russos também. Com os empreendedores que estão do lado de fora, com os clientes, com os consumidores, né? Então eu sou um cenarista. Então eu, ao longo desse tempo todo, dentro de uma ética do cenarista, eu apresento a visão que eu tenho do que vai acontecer na sociedade a partir da revolução digital. Então o que eu comecei a estudar? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu não sou uma pessoa de academia. Todas as minhas teorias, inclusive a metodologia que eu tenho,
Tudo bem, cara? Pô, cara. Quanto tempo? Pois é. Pô, olha, cara, a gente já se conhece há tanto tempo que é melhor nem falar, né, cara? Não vamos falar, não. Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo bem. E aí, assisti aí o... Pô, a gente se conhece. Eu era repórter do Data News, Isso. 1983, cara. Não, 80, a gente se conhece desde 1980, né? É. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui do cenarista. Então, o cenarista, ele procura entender o que vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa. Então, vocês estão diante de um cenarista, uma profissão necessária no mercado hoje. Aí eu vou dizer o seguinte, qual é a diferença de um cenarista para um vidente? Ou um profeta? Tem muita gente no mercado hoje que é profeta, né? Qual é a diferença? O cenarista trabalha com uma teoria e o profeta trabalha com a bola de cristal. Aí você vai me perguntar, bom, mas teoria, o que é uma teoria? Teoria, lá no meu laboratório, é uma coisa muito simples e muito prática. É o estudo das forças em movimento. É isso que é uma teoria. Então, para você fazer um cenário, você tem que definir quais são as forças que estão em movimento, quais são as forças que estão atuando, com mais intensidade ou com menos intensidade. Você faz a análise, vê como é que a briga vai acontecer e você apresenta os cenários. Se a força for tal, vai acontecer isso, se a força for tal, vai acontecer aquilo. Então, para você ter um bom cenário do que vai acontecer, você tem que ter uma boa teoria. Então, eu trabalho com uma teoria. E eu venho desenvolvendo essa teoria, aí sim, há 11 anos que eu venho a sério, desde 2006, quando escrevi o meu primeiro livro com o professor Marcos Cavalcante da COP, chamado Conhecimento em Rede, eu comecei a estudar isso para valer. Eu comecei a ser um cenarista profissional. Então, o que eu percebi, e o que vocês vão ouvir hoje, é um cenário sobre a sociedade do que vai acontecer que não está no mercado. Não está no mercado. E muita gente fala assim, bom, se não está no mercado, não deve ser bom. Né? E aí eu gosto muito de um filme que chama A Grande Aposta, que todo mundo apostava o mercado apostava numa coisa, e quem estava vendo fora do mercado é que conseguiu analisar o que estava acontecendo. Que é uma coisa natural quando o mercado entra em crise. O mercado tenta se iludir com os profetas de plantão e as pessoas que começam a ver de fora começam a ver. Então eu estou estudando há 11 anos a sério e não me preocupei em fazer um discurso para as organizações para ter rapidez de contratação. Então eu comecei a estudar e analisar com calma o que estava acontecendo e comecei a construir uma teoria junto com os meus alunos e junto com os meus clientes. Tive 2 anos na Petrobras, 1 ano no BNDES, 2 anos na Prodesp, na Vale, na Natura, na Embrapa, na Prefeitura durante 3 anos. Crio um grupo de discussão com as pessoas, apresento as minhas ideias. Galera, vamos discutir e vamos bater papo. Então eu não construí essa teoria no laboratório, em casa, nem na faculdade. Foi dentro das empresas. Dito isso, qual é o primeiro erro que as pessoas estão cometendo em relação ao cenário do que vai acontecer? Qual foi o primeiro erro grave que as pessoas estão cometendo hoje para entender o digital? A revolução digital, que é o nome que eu estou dando, depois eu vou dar um nome um pouco mais sofisticado para ela, não é a primeira vez que o ser humano muda de mídia na sociedade. Nós, há 70 mil anos, deixamos de gesticular, não é que nós deixamos, né? Nós, além de gesticular, nós começamos a falar. Há 7 mil anos nós começamos a escrever. Há 500 anos nós começamos a imprimir o que a gente escrevia. Há 100 anos a gente começou a
produzir imagens e sons à distância com rádio e televisão. E há cerca de uns 40 anos a gente começou a digitalizar todo esse processo. Toda vez que há mudanças de mídia na sociedade, então não é a primeira vez que acontece, a sociedade dá um cavalo de pau. Ou seja, nós já vivemos internets antes. Então, quando eu olhei para esse cenário que a gente está querendo construir, e eu comecei a analisar esse mundo que a gente está vivendo, eu percebi o seguinte: a única forma de eu ter mais consistência na análise do meu cenário era o quê? Se a gente já mudou antes as mídias, eu tenho que ver o que aconteceu com a chegada da mídia de massa, o que aconteceu com a chegada do papel impresso, o que aconteceu com a chegada da escrita, o que aconteceu quando a gente começou a falar, para ver como é que a sociedade reagiu. O que mudou, o que não mudou, o que provavelmente pode mudar, o que provavelmente não pode mudar, o que é da natureza humana que não vai mudar. Como é que a natureza humana reage quando tem mudança. E aí eu começo a ganhar consistência da análise. Então toda vez que eu apresento o meu cenário, eu sempre apresento relação com o movimento histórico. Isso aconteceu porque foi assim que aconteceu na chegada da prensa em 1450. Eu não vi isso acontecer em lugar nenhum, então não faço essa previsão, porque se não aconteceu no passado, eu acho que não vai acontecer agora. O ser humano pode mudar algumas coisas, mas outras ele não vai mudar. Porque existe uma coisa que eu acho que existe, natureza humana. E um cenarista precisa ter algum tipo de visão do que é a natureza humana, porque senão... Né? Então esse é o primeiro erro que as pessoas estão cometendo. Então a maior parte dos cenários que as pessoas fazem, as pessoas começam a analisar o cenário do seguinte: eu acho, porque eu estou vendo, porque eu fiz uma pesquisa, porque eu conversei com a empresa do lado, porque eu fui ali no seminário não sei do que, porque eu não sei o que. Não vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Mudanças de mídia demoram para acontecer, às vezes milênios, às vezes séculos. E quando a gente tem uma nova mudança de mídia, eu fecho um ciclo, ou de 500 anos, ou de 7.000 anos, e no nosso caso, nós estamos fechando um ciclo de 70 mil anos. E eu consigo enxergar isso por quê? Porque eu estou no alto da montanha estudando a macro-história. Então, você vai falar, né, então a minha abordagem em termos de cenário é a seguinte: eu sou um cenarista que tem uma teoria, e a minha teoria é baseada na macro-história. E a minha teoria é uma teoria que tem uma base dos pensadores de uns caras do Canadá, que chama Escola Canadense de Comunicação, que são especialistas em mudança de mídia. Tem um maluco que estudou a chegada da mídia do alfabeto grego na Grécia, para ver o que os malucos já começaram a fazer. Tem outro que estudou a prensa, a chegada da prensa, outro que estudou a chegada da rádio e da televisão, e o pessoal refletindo sobre isso. Então fui ganhando aliados para pensar o assunto. Não estou sozinho na brincadeira. Tem um pessoal estudando. Tem o Pierre Levy, que escreveu vários livros contando essas mudanças de mídia na história. E tem um vídeo recente agora, um livro recente de um israelense chamado Sapiens, que ele vai analisar a mudança de mídia há 70 mil anos, que eu não tinha dado sobre isso ainda. O que acontece no mundo quando a gente começa a falar? Então, eu digo para vocês o seguinte: nós estamos vivendo hoje, em termos assim de sociedade humana, a maior mudança, esse é o resultado do meu estudo, é a maior mudança do Sapiens em todos os períodos que nós já passamos. Eu vou explicar por quê. Não é, como é que se diz? Achismo. Eu acho. Não, eu vou apresentar por que a gente está vivendo essa maior mudança. E a gente está iniciando esse processo. Eu estava conversando com o cara do Uber hoje, escrevendo para cá, né? Se eu tivesse apostado com ele há 5 meses, R$200, que o Sérgio Cabral e a mulher dele iam estar presos no Natal, eu ganhava 200 dele e ele perdia 200. Porque ninguém ia acreditar nisso. Isso tem a ver com a internet. E o Sérgio Cabral nunca imaginou
que ia estar preso porque ele não sabia qual era o efeito da internet. Ele não fez curso com o Nepomuceno, senão ele não teria preso. Porque eu ia dizer para ele, olha, não rouba do jeito que você está roubando, você vai ser preso. Porque ele estava roubando na escuridão. Só que a internet trouxe luz e ele não imaginou nunca que a luz ia chegar. Isso já aconteceu. Então, qual é o cenário que a gente tem para frente? O primeiro dado fundamental para a gente entender por que a gente está fazendo essa mudança radical no mundo tem a ver com população. Se vocês analisarem, eu vou apresentar aqui um quadro para vocês. Se vocês analisarem no mundo a demografia, vocês vão ter isso aqui, ó, uma coisa muito esquisita. Nós temos aqui, a partir de 1400, 1450, o início de uma escalada demográfica, e a partir de 1800 você tem um pico demográfico que a gente sai de 1 para 7 bilhões de pessoas em 200 anos. Isso nunca aconteceu. Uma pessoa que vai fazer cenário e não olhar para esse quadro aqui, não vai conseguir entender o que está acontecendo. Se você parar para pensar, e a gente está falando aqui de 1 bilhão de pessoas aqui em 1800, 1 bilhão de pessoas significam por dia 3 bilhões de pratos de comida. Olha a logística que isso significa. Quando a gente está falando de 7 bilhões, nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida. Olha a logística que significa isso. Então a gente tem uma revolução cognitiva aqui, com a chegada da prensa em 1450, e aí a gente começa um processo de mudança na sociedade que vai culminar em 1800. 1800 é o marco, porque é em 1800 que a gente consolida 3 revoluções fundamentais na administração dos sábios. A gente faz a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. A americana primeiro e a francesa depois. A gente termina com a monarquia, cria a república, cria o livre mercado, permite que as revoluções industriais aconteçam, as revoluções científicas aconteçam, a gente estrutura a sociedade, e é essa estrutura da sociedade, um novo modelo de administração, que faz com que a gente tenha um pique de 1800 para cá de 7 vezes. Para vocês terem noção de como é que isso impacta no Brasil, o Brasil, depois que consolida a República aqui em 1889, tem um movimento parecido. Ele sai de 30 milhões em 1900 e vai para 210 milhões como a gente tem hoje. A gente cresce 7 vezes em 100 anos. Se vocês analisarem o Rio de Janeiro sai de 800 mil para 6,4 milhões de pessoas. A gente aumenta 8 vezes em 100 anos. Fala. Você acha que essa tendência continua até quando? Olha, o pessoal está falando em 20 bilhões. Vai chegar a um limite? É uma discussão que a gente vai fazer. E isso tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui hoje. E a gente tem que mudar uma maneira de pensar o ser humano. Qual é a mudança? Fala. É linear, quer dizer, o Rio acompanhou o Brasil. Mundial. O Brasil acompanhou o Mundial. Isso é linear para todo mundo? Não. O terceiro mundo tem essa característica e o primeiro mundo tem uma característica menor, mas cresce também. Aí o pessoal fala, mas está parando de crescer em vários lugares. Não interessa, tem um passivo. Vai deixar de ser linear, porque como está passando a ser política pública
Mas de qualquer forma, o que acontece? Acontece o seguinte, qual é o que isso aqui projeta em termos de cenário e por que a gente está falando de demografia? A gente tem que mudar a maneira que a gente pensa o ser humano. O que acontece? O ser humano é a única espécie do planeta, do nosso planeta, social, que cresce demograficamente. Essa foi uma descoberta dos estudos que a gente fez. O elefante não tem 7 bilhões de elefantes, os lobos não têm 7 bilhões de lobos, as zebras não têm 7 bilhões de zebras, as espécies não conseguem crescer. Porque as outras espécies têm uma espécie de triângulo, que é isso aqui, ó. As outras espécies têm uma espécie de triângulo, que é o seguinte, elas têm uma complexidade demográfica, sei lá, os lobos, 30 lobos. Essa é a complexidade demográfica dos lobos. Se tiver mais de 30, divide o bando. Ou mata os menores, ou mata os mais velhos. Não pode passar de 30 a 40, porque eles não têm condição de alimentar todo mundo. Então o lobo estabelece um padrão que é o seguinte, ele tem um tamanho de população, ele tem um modelo de comunicação que eles se entendem, e eles têm um modelo de tomada de decisão. Tem um líder alfa, alguma forma eles tomam as decisões para eles saírem dos lugares, os elefantes vai para cá, vai para lá, se eles vão caçar aqui, se vão caçar ali, eles têm uma tomada de decisão. Então isso forma um triângulo. Todas as espécies têm um triângulo parecido com esse. E as espécies são fixas do ponto de vista da complexidade demográfica. As outras espécies têm uma complexidade demográfica fixa. O que acontece no caso do ser humano? O ser humano, porque cresce demograficamente, ele precisa, de tempos em tempos, mudar o modelo de comunicação e mudar o modelo de tomada de decisão. E o que ele faz? Ele faz uma revolução de comunicação, depois ele faz uma revolução administrativa. Então, quando a gente tem uma revolução de comunicação, como a gente tem agora, na sequência, nós vamos ter uma revolução administrativa. Aí você vai me perguntar por quê? Porque a gente vai precisar criar uma sociedade em que os problemas sejam resolvidos de uma outra maneira, porque a gente aumentou a população. Isso não é antinatural, isso é ser humano. Só que a gente não tinha análise desse jeito. A gente não pensa ser humanos assim, mas é assim. Nós somos assim. E nós fazemos isso desde 70 mil anos. Só que a gente não tinha uma teoria sobre isso, por quê? Porque a gente não estava vivendo isso ainda. Viveu no passado e as pessoas acharam que aquilo ali tinha passado, que a gente não ia viver de novo. Só que a gente está vivendo isso de novo. Essa geração, nós estamos vivendo isso. Só que tem uma mudança em relação às revoluções cognitivas. Essa revolução cognitiva atual, a última, se a gente for pegar aqui a história, se a gente for pegar aqui, em 1450, nós demoramos 350 anos para fazer as mudanças, digamos, maiores. Só que nós estamos fazendo hoje em décadas. Nós temos que entender, agir num fenômeno que é macro histórico. Olha só a dificuldade dos cenaristas e dos estrategistas das empresas. Os estrategistas trabalham com cenários micro-históricos. O que vai acontecer no que vem, daqui a 2 anos. E nós estamos vivendo um fenômeno que é macro-histórico, que a gente só consegue entender se a gente analisar 70 mil anos, 500 anos para trás, porque é um fenômeno que acontece só muito de vez em quando. É como se a gente tivesse uma epidemia de zumbi e a gente não tivesse especialista de zumbi. Tá cheio de zumbi rolando aí, aparecendo, a garotada, todo mundo virando zumbi, e a gente não sabe o que é, como é que lida com zumbi. Porque é um fenômeno macro-histórico. Então, qual é o cenário que a gente tem aqui? O cenário que a gente tem hoje é um cenário que é isso aqui que eu estou falando. Deixa eu ver aqui o negócio. Desligou aqui. Caiu a bateria. Também não consegui transmitir onde está.
É aqui que a gente trabalha, ó. Hiper, micro, história. Todo dia, o dia a dia. Contas a pagar. Micro, história, os estrategistas. E o que nós estamos vivendo é um fenômeno macro histórico. Não conseguimos entender. A gente não consegue entender o Uber. A gente olha para o Uber e acha que o Uber é, sei lá, uns aplicativos com um novo modelo de negócio. A gente não consegue ver o que está acontecendo com a chegada do Uber. O Uber é muito mais que isso. O Uber é um novo modelo de administração. Porque quando a gente olha para a macro-história, a gente está olhando o seguinte, provavelmente vai acontecer, pode acontecer um novo modelo de administração. Então, galera, pode ligar, depois se quiser passar outros slides eu passo. Então, o que eu quero falar para vocês? Nós estamos vivendo, o nome científico do fenômeno que nós estamos vivendo é o seguinte, uma revolução cognitiva, porque é a chegada de uma massificação de novas mídias, descentralizadora, porque ela descentraliza as ideias e a inovação, porque as pessoas passam a ter poder de mídia quando elas não tinham. E no caso específico dela é disruptiva, porque ela introduz uma nova linguagem na sociedade. Eu vou explicar o que é essa nova linguagem. O que foi a revolução, a chegada da mídia de massa? Foi uma revolução cognitiva centralizadora. Ela centralizou as ideias. O que foi a chegada da prensa em 1450? Foi uma revolução cognitiva descentralizadora. Mas não foi disruptiva. Porque já era uma linguagem que existia, que eu disseminei a linguagem que já existia. Eu não criei outra linguagem. O que foi a chegada da oralidade para o ser humano? Foi uma revolução cognitiva, descentralizadora, disruptiva. Por quê? Porque eu introduzi, saí dos gestos e introduzi uma linguagem. Qual foi a linguagem? A palavra. Com a palavra, o que eu pude fazer? Eu pude deixar de ser nômade, eu pude domesticar os animais, eu pude fazer agricultura, eu pude começar o processo de civilização do ser humano, que antes era tudo meio macaco. Então vamos analisar o que é a nossa revolução cognitiva atual. Revolução cognitiva, massificação de novas mídias, descentralizadora, porque as pessoas passam a ter poder de mídia. As pessoas, mais gente está colocando notícias na sociedade. Isso aconteceu também na época da prensa. Com o surgimento das editoras, com o surgimento dos novos autores e tal, e aquilo foi criando uma mudança na sociedade ao longo do tempo. Por que ela é disruptiva? Porque tem uma nova linguagem. Aí você vai falar, pô, como é que eu caracterizo que a gente tem uma nova linguagem na sociedade? A gente viu naquele triângulo ali o seguinte, uma nova linguagem se caracteriza pela possibilidade de tomada de decisão. Se eu tenho uma nova possibilidade de tomar decisões, uma ferramenta, um código que me permite tomar decisões, eu tenho uma nova linguagem na sociedade. Aí você vai dizer, como é que funciona isso? Qual é essa nova linguagem que a gente criou? É a linguagem dos cliques. Cliques. Por que o clique é uma nova linguagem? E aí eu vou analisar o Uber. Porque o Uber pode ter 30 mil motoristas e não ter nenhum gerente. Então como é que eu faço esse novo modelo de administração do Uber? Eu deixo todo mundo dentro de uma plataforma, eu tiro o gerente e pego o gerente, picoto ele e jogo ele para dentro dos carros e cada passageiro vira o gerente. Através do clique, avaliando o motorista e o motorista avaliando o passageiro.
Eu coloco uma inteligência artificial na plataforma e crio critérios e digo, se a pessoa não tiver 4.7 em 5, ele sai afastado da plataforma. E aí eu permito ter 30, 40, 3 milhões de motoristas sem nenhum gerente. Nesse momento que eu faço isso, eu não estou falando de um novo modelo de negócio. Eu introduzo na sociedade uma nova administração. Não é uma forma nova de fazer negócio. É uma nova linguagem que está sendo usada para resolver problemas que eu não podia resolver antes. Eu não podia mais controlar taxistas. Não tinha condições físicas de controlar taxista. Porque eu tinha que reclamar para um gerente, o gerente tinha que processar aquilo, tomar uma atitude. Não só ele não tinha condições de processar a quantidade de pedidos em função do aumento da complexidade, como ele também não tinha como atuar em cima de cada táxi. E além disso, quando era o caso da cooperativa, existia uma relação de interesse entre taxista e diretor de cooperativa, que um elegia o outro, então eles não vão criar. E a prefeitura não consegue mais fiscalizar. Quantos fiscais tem na prefeitura hoje para fiscalizar 10 mil ônibus? Alguém tem noção? 40. Como é que 40 fiscais fiscalizam 10 mil ônibus? Esse é o paradoxo. Quem tem que fiscalizar os ônibus é a sociedade. Então aí você entra na uberização. Aí você coloca um aplicativo na mão de cada passageiro e você sai de 40 fiscais e passa para 1 milhão de fiscais. Coloca uma inteligência artificial para poder acompanhar esse processo todo, acaba com a carteira assinada do motorista que fica com medo do passageiro, se ele não dirigir direito, e você tem um novo modelo de uberização na sociedade. E você resolve um problema de uma maneira barata que ninguém consegue resolver do outro jeito. Agora eu tenho isso é uma das coisas curiosas que eu vi há algum tempo agora. Você tem um monte de associados do Uber que estão entrando na Justiça do Trabalho para pedir garantia de vínculo trabalhista. E na Justiça, na Inglaterra, já há um parecer concedendo direitos de vínculo aos motoristas do Uber. Então, quer dizer, é a sociedade tradicional, muita gente que está no Uber, eu acho uma ideia fantástica, como o Airbnb, tudo é fantástico. Agora, eu acho que tem uma coisa que teria que ser prevista, uma das coisas que eu estou começando a estudar, é isso, quer dizer, tudo isso que vai do lado dessa modernidade extrema, né, que é o caso, é a revolução, vai haver meio que uma contra-revolução. Né? Quer dizer, tem muita gente que está entrando no Uber e começou a ver a possibilidade de, bom, eu vou pedir vínculo. Mas já está... Quantos entraram? Olha, Tem eu não muita sei gente. quantos. Aqui É no muito, Brasil, muita gente. aqui no Brasil tem muita gente. No Brasil é esperável, agora na Inglaterra. Não, na Inglaterra, não. É. Na Inglaterra, o tribunal deu ganho de causa concedendo vínculo. Então é um negócio. A gente tem que pensar nessa. O problema é que na época lá da final da Idade Média, diversos países não aceitaram a chegada da escrita. Não aceitaram. Não pode entrar escrita aqui. Queimavam livro. Não deixava entrar. Porque como é que a palavra de Deus pode vir escrita? Ela só pode ser oral. Não aceitavam. Depois você tem aquele caso dos ludistas na época da Revolução Industrial que tentaram quebrar as máquinas como uma tentativa de impedir que as máquinas funcionassem. Então, isso já é um fenômeno que acontece. Mas o que interessa aqui para a gente, do ponto de vista de empreendimento? A gente precisa entender que nós estamos vivendo um fenômeno que é muito particular, que nós não vivemos isso depois da Idade Média. Nós estamos vivendo 2 ambientes administrativos em paralelo e que este ambiente
você plantando tomate não nasce kiwi. São dois ambientes administrativos que não se conversam entre si. Na mesma época, no mesmo lugar. Olha só a dificuldade do cenário. Não é um cenário simples de perceber. Tem que subir uma montanha para poder ver com calma. Nós estamos vivendo dois modelos administrativos. A cooperativa de táxi tem uma lógica e o Uber tem outra lógica. São dois modelos administrativos diferentes. Porque o Uber é estruturado em cima de uma nova linguagem que permite que você possa controlar tudo bem, melhor, mais barato, de uma outra maneira. É o Mercado Livre, é o Airbnb, é o Google, é o Facebook, é o YouTube. Tudo isso está dentro dessa lógica. TV Globo, as rádios tradicionais, o Congresso Nacional, a Prefeitura está em outra lógica. O BNDES é outra lógica, é gestão. Qual é a diferença da gestão para a curadoria, que eu chamo Uber de curadoria? Olha só que coisa doida. Isso tem a ver olhando para os outros animais. A oralidade e a palavra, ela é ruído. Então, quando eu tenho animais que trabalham com a oralidade, precisam de um líder alfa para interpretar o ruído e tomar decisão. Então, as espécies que trabalham com ruído, elas têm um limite de tamanho demográfico. Porque elas não podem ser muito espalhadas, porque senão o líder alfa não escuta os ruídos. Então, todas as espécies que trabalham com ruídos, elas têm uma limitação demográfica. Sabe qual é a crise que a gente está vivendo? A nossa maneira de se comunicar e o nosso modelo de administração ficou obsoleto diante do tamanho da população. O gerente, o gestor, o chefe, o professor, o jornalista trabalha com a palavra, com ruído. E o que aconteceu? Eles ficaram obsoletos porque a quantidade de ruídos que nós estamos gerando, eles não conseguem processar esses ruídos. E aí, qual é a espécie que não trabalha com ruído? Eu vou mostrar para vocês. Quem não trabalha com ruído são espécies de alta complexidade e de alta complexidade demográfica. As formigas não trabalham com ruídos. As formigas eliminaram o ruído. Então, quando você chega a um determinado patamar de complexidade demográfica, você tem que abandonar o ruído e ir para um outro modelo de comunicação em que você elimina o ruído para matar o líder alfa. Aí vocês vão dizer, mas pô, a formiga não tem rainha? É que nem a Dilma, não manda nada no formigueiro. Eu vou mostrar como é que as formigas se comunicam. Como é que as formigas se comunicam? Para a gente entender esses novos Bom, aqui olha só. Vamos aqui mostrar duas etapas aqui na comunicação das formigas. Aqui é um exemplo as formigas se comunicam através de rastros químicos. Então, aqui eles mostram um exemplo de quando você tem o fogo elimina os rastros. Para as formigas, quando você tem fogo, é como se você tivesse quebrado o Wi-Fi. Se tivesse falta de conexão. Elas perdem a conexão. Então elas começam a bater cabeça. Elas ficam totalmente fora de padrão. Olha aqui, ó. Elas estão perdidas aqui.
porque queimou o fogo e matou o ruído dela. Elas precisam refazer a conexão. Então a comunicação das formigas não é baseada em ruído e por isso elas podem administrar mais gente. Então, vamos ver aqui quando elas retomam esse ruído. Elas voltam para o formigueiro. Então aqui, a gente não vê, a gente tem um rastro químico que elas todas estão se administrando através desse rastro. Elas não conversam, elas sabem para onde tem que ir. Então, olha só, aqui a formiga mostrando no laboratório, ela está indo picotando para dizer que para as outras que ela veio ver se tem comida. Descobriu a comida. Ela está picotando. Ela vai agora curtir o caminho. Olha o que ela vai fazer. Ela vai dar uma continuidade, ela vai curtir o caminho. Ela vai avisar para as outras, que aqui tem comida. Ela não está falando. Tem o WhatsApp também, de vez em quando, quer ver? Olha lá. Tem o WhatsApp. Mas não é a base. O WhatsApp é periférico. Olha o Waze. Se você analisar o Waze, é a comunicação das formigas, 100%. Você tem pessoas que têm caminhos, o cara avisa, deixando uma marca para os outros, não tem comunicação oral escrita, é cliques, não tem ruído. Então, cada um é que nem a formiga. Opa, polícia. Eu clico e digo que tem polícia. Então, o clique significa o rastro químico das formigas. E o cara que o Waze já é sofisticado, que ele vai ganhando chapeuzinho conforme ele vai ficando experiente. Ele é bebê, depois ele passa para não sei o quê, aí são os algoritmos que vão definindo isso. Então, todo modelo que a gente tem na sociedade hoje é a introdução dessa nova linguagem química através da internet, através de todo esse aparato em que a gente permite que esse modelo aqui de comunicação, essa linguagem, permite que a gente possa começar a sair da gestão. Há uma sustentabilidade do processo de saída da gestão, porque a gestão ela é basicamente a gestão que nós tivemos esses últimos 70 mil anos, a gestão é um tipo de modelo de administração que é baseado nos ruídos. O gestor ele toma decisões, recebe oral ou escrito e determina oral ou escrito. O juiz faz isso, o chefe faz isso, ele recebe uma comunicação oral escrita e toma decisão. No Waze isso não acontece, no Airbnb isso não acontece, no Uber isso não acontece. Não é gestão mais, é curadoria. Qual é o cenário que eu apresento mais para frente? Se eu tenho um modelo de administração que é mais barato, que eu tenho um custo-benefício melhor, que é mais aderente à nova geração que está vindo, que está mais acostumada com isso, a tendência da sociedade hoje é uberizar tudo. Tudo. O que não for uberizado, as pessoas não vão querer mais fazer. Vão arranjar uma forma de mudar o modelo para não fazer. A hidrelétrica não pode ser uberizada, então vão acabar com a hidrelétrica. Então, gradualmente, a gente vai assistir na sociedade, isso é a minha tendência, o uso cada vez mais intenso da nova linguagem, o uso cada vez mais intenso do novo modelo de administração. E todas as organizações que não migrarem para esse novo modelo já estão perdendo valor, vão perder valor e vão fechar. O Google provavelmente vai comprar a TV Globo muito barato. Nós vamos criar um modelo de política, de alguma forma a gente vai querer dar estrelinha para político. A gente vai arranjar um jeito de dar estrelinha para político. Ah, quando, de que forma, não sei, mas vai dar estrelinha para político. O político vai ficar na plataforma conforme, vai ser igual o Uber. Ah, mas vai demorar, não sei o quê. Mas vai ser isso que vai acontecer.
Por que você tem falando isso, né? Pô, porque se você olhar as últimas revoluções cognitivas, depois que você tem a hegemonia de um modelo de administração melhor, tudo migra para cá, porque gera valor mais rápido e mais barato. Isso que você falou é a resistência, vai ter resistência? Vai ter briga? Vai. Mas é como está acontecendo com táxi versus Uber. O consumidor vai optar por esse modelo. Você sabe que o Roda Viva, não sei se vocês viram recentemente, tem um programa, não sei se quantos programas tem, uma coisa assim, que eles estão antevendo realmente a questão é trabalhar dessa forma. E aí a entrevista era com vários youtubers, né? O programa foi só junto com esses caras, realmente, por conta dessa tendência mesmo, de mesclar já essa comunicação central com essa comunicação totalmente descentralizada. Bem bacana essa comemoração aí, não sei se você Assim, não sei quantos anos. todo mundo sente uma coisa parecida com isso. O que eu tentei procurar é entender e justificar por que isso vai acontecer e por que isso não é antinatural. Já aconteceu antes e vai acontecer de novo. E aí você vai entender isso porque a gente aumentou muito a população e a gente precisa resolver esse problema de complexidade de uma nova maneira. Então, se eu estou numa prefeitura e eu tenho 40 fiscais e 10 mil ônibus, eu não tenho saída para resolver o problema, e só tenho saída de resolver esse problema uberizando, eu vou uberizar. Eu, há 3 anos atrás, quando estava na prefeitura, eu falei, provavelmente vai ter um prefeito falando em uberização. E aí o Índio da Costa falou em uberização. Então a tendência das prefeituras começarem a uberizar é muito grande. Aí vocês vão me perguntar, o que é exatamente uberizar? Por que funciona esse troço? A uberização, e por que a gente vai acabar com a carteira assinada? A uberização, a base da uberização é o seguinte, o fornecedor tem que ter medo do consumidor. Se não tiver medo do consumidor, não é uberização. O que significa isso? A Gol, por exemplo, criou na tripulação, é uma uberização dentro de um modelo tradicional. Se você for, isso foi a palestra que eu assisti deles na Brastor, quando eu estava fazendo palestra lá também, quando você viaja na Gol, você recebe pelo SMS, você dá uma nota para a tripulação. Aquela nota bate no variável da tripulação. Então, se a tripulação te atender bem, você aumenta a nota, eles aumentam o variável. Quem define o variável é a nota que o passageiro dá. Então, a tripulação passou a ter medo dos passageiros. E a partir daí começa a tratar melhor. O problema que a gente tem hoje é que nós perdemos o controle das organizações. As organizações viraram o rabo que balança o cachorro. Essa é a crise que a gente tem hoje. Quando a gente uberiza, a gente, na verdade, está colocando o cachorro para balançar o rabo. Quando os taxistas reclamam que eles estão perdendo trabalho, eles esquecem que eles estão com esse monopólio e estão fazendo o que eles querem com os passageiros há muitos anos. Porque a sociedade perdeu o controle dos taxistas. E o Uber recontrola os motoristas. Se o cara vacilar, ele sai. E também o motorista controla o passageiro. Se ele vomitar no carro, porque bebeu demais, as pessoas não pegam mais aquele passageiro. Então, é uma reorganização do mundo em função da nova complexidade. Isso não é, na minha opinião, isso não é a coisa do outro mundo. Sempre aconteceu. Só que nós estamos vivendo isso de uma maneira nova, muito rápida, e as organizações tradicionais não estão vendo esse cenário. Porque as pessoas precisam ser organizadas para fazer isso. Você cita o exemplo do município, por exemplo. Você imagina você colocar o passageiro para fiscalizar os ônibus. É o correto. Né? Mas para fiscalizar, e aí? Né? O ônibus tem que, né? Os caras têm que andar na linha, né? Tem que funcionar bem. No caso do Uber, né? Você tem um mínimo, né? O carro tem que ter não sei quantos anos, de uso, né? É uma iniciativa privada. Né? É mais profundo do que isso. É mais profundo do que isso. Eu já peguei, por força de trabalho, eu estou pegando uma média de 4 a 5 Uber por dia. Então, conversando com os caras, o bicho é sinistro. Ele avalia tudo. Ele avalia o que você não está vendo. Por exemplo, o cara parou para almoçar, esqueceu de desligar o aplicativo, tocou uma chamada.
tocou a segunda chamada, ele não atendeu nenhuma das duas, quando ele voltar, ele está suspenso, está no gancho 20 minutos, porque ele não está atendendo chamada, amigo. Então, pendura, entendeu? A avaliação do carro, não sei se você já reparou, você dá a estrela para o cara, ali embaixo você deu essas estrelas por quê? Porque ele foi atencioso, porque o carro é bom, porque ele dirige bem. Se você reparar, conforme o motorista te atendeu, essas variáveis mudam. Porque já está te oferecendo ali aonde que o cara vacila. Entendeu? Se você deu um 4 para o cara, mas aí o vacilo dele já vai estar ali. Pode crer que você vai encontrar ali. O carro é ruim, o carro está sujo, o cara dirige mal, o cara fala muito. A sociedade industrial trabalhou muito em cima de processo. Mas negligenciou o controle sobre o processo. Sim. Então, vou me arriscar aqui dizendo que a uberização, na verdade, é o próximo passo. Quer dizer, os processos estão aí. O controle sobre o processo é que foi falho durante esse tempo todo. E o que está se colocando é o controle do processo, distribuindo, vamos dizer assim, o monitoramento, o controle do processo. Eu acho que o que acontece é o seguinte, não é que não houve controle do processo, os processos são controlados num determinado modelo, na limitação tecnológica que se tinha. Então a gente tem que entender, uma coisa que é importante entender, o papel da tecnologia é o seguinte, tecnologia é como se fosse um aquário. Então a sociedade tem limitações tecnológicas. Quando e a cultura está dentro desse aquário. Quando eu expando para novas tecnologias, eu expando a possibilidade da cultura. E eu posso fazer coisas que eu não podia antes. Então o que aconteceu é que nós fomos aumentando a população e a gente foi esgarçando tudo que a gente tinha. A linguagem, as tecnologias de controle, o modelo de gestão. A gente foi tentando resolver o problema. Foi massificando, foi padronizando, foi fazendo tudo que podia. Só que a gente bateu no teto. No nosso caso, da espécie humana, nós estamos fazendo uma revolução cognitiva com 7 bilhões. Batemos 7 bilhões e estamos jogando a toalha. Então, por que eu posso falar de mundo e por que eu posso falar de sapiens? Porque a internet atinge o mundo inteiro. São 3, 4 bilhões de pessoas que estão usando hoje. Então é um fenômeno global, não é um fenômeno localizado. Então, isso que você está falando, é preciso entender o seguinte, a nossa espécie trabalha com as limitações tecnológicas de cada momento. Nós não tínhamos tecnologia. O gerente podia fazer o que ele quisesse. Um daqueles 40 fiscais de 10 mil ônibus podia ser o fiscal mais interessado do mundo, mas ele não tinha ferramenta para controlar. Eu concordo, mas as limitações são muito mais amplas, né, na verdade. Não é só a tecnologia. Você vê as limitações do próprio ser humano de conseguir mudar seu comportamento, sua atitude, seus hábitos. O caso do Estado, com as suas limitações orçamentárias, tira a corrupção, né? Essa destrói tudo, mas ainda assim tem limitações, né? A questão das relações abertas ou escusas entre os seres. Você falou do caso do taxista, né, com o diretor da cooperativa. Existe uma relação ali que meio que impede essa mudança. O que acontece também com o Estado em relação aos ônibus, às empresas de ônibus, que a gente fala e sabe que existe, né, uma relação. Mas isso não são questões locais? Eu acredito que nem em todo lugar, pelo menos em algum lugar do mundo, esse relacionamento entre as empresas de transporte e o governo local deva ser saudável. Em algum lugar. E mesmo assim, o problema vai acontecer. Veja bem, a questão da relação, que eu estou entendendo aqui da minha época, é o seguinte: a quebra de estrutura vem você quebrar a relação. Mas a relação já está quebrada. Já está quebrada. Na verdade, o primeiro sinal, quando eu conheci o Nepô, alguns anos atrás, eu vinha de perceber essa ruptura no varejo. Entendeu? Acho que
2000, 2001, por aí, percebeu-se que o consumidor mudou. Entendeu? Ele entra na loja e ele faz o que ele quer. Ele compra de quem ele quer, se o vendedor encher o saco, ele troca de loja. E essa mudança começou em alguns nichos de mercado, principalmente de tecnologia, e se espalhou rapidamente. Tá? Na época eu trabalhava fortemente com varejo e as pessoas quebravam, porque insistiam em treinar o vendedor para ele entrou aqui e ele comprou aquela Coca-Cola, você tem que vender o suco, o pão de queijo, o pão e o copo. O cara era treinado, massacrado para agir assim em cima do consumidor. O cara saiu da loja, não queria mais saber disso. Entendeu? Foi o primeiro momento em que eu vi que algo mudou. E essa mudança hoje em dia tem umas características que eu estava aqui querendo falar. As pessoas querem reduzir ao máximo a interação com outra pessoa. Você encontra com tanta pessoa durante o dia, são tantas pessoas, tantas coisas, que na hora do almoço eu vou ficar no escritório para comer e eu vou pegar o iFood, porque eu não quero ligar para a pizzaria, cara. Eu não quero ter que falar com mais uma pessoa na minha vida. Entendeu? Aí eu acho que faz muita parte desse fenômeno. Eu prefiro dar 3 cliques e escolher ali, sem nada muito especial, do que ter que ligar para falar com aquela pessoa, e ela me falar quais são os sabores, e ela me dizer isso, me dizer aquilo outro. As relações mudaram antes. A gente está agora sofrendo os efeitos das mudanças de relações. Essa busca da eficiência, né, que a tecnologia permite, aliado à própria ineficiência do ser humano, né, principalmente em relação à interação com o outro ser humano, que ela, enfim, é altamente complexa, né? Mesmo mesmo par de pessoas interagem de forma diferente, dependendo do dia, do humor, do acontecido há meia hora atrás. Então, essa busca de eficiência, essa padronização da eficiência que a tecnologia traz, pela falta de interação, pela falta de possibilidades, né? Você tem um processo definido, você segue aquele processo, se você gostar daquele processo, você repete N vezes, né? E acaba adotando aquele processo como sendo padrão. Então, essa questão do ser humano não querer interagir, na verdade, nós somos um ser social por natureza. Mas é porque as interações se multiplicaram muito. Então, a questão é que hoje você é obrigado, não em função da tecnologia, mas em função possivelmente da questão mercadológica, populacional, a lidar, a interagir com muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Você vê no início do WhatsApp, ou enfim, antes dele, você tinha que responder a alguém que te acionasse em minutos, senão a pessoa ficava chateada, ou algo que seja. Hoje não. Hoje você manda mensagem de manhã, a pessoa responde à tarde, você continua a conversa no dia seguinte. Então há uma não é a tecnologia, né? Não é a tecnologia facilitando o seu relacionamento? Tem uma coisa que eu acho que vocês estão falando, eu acho o seguinte. A gente tem que entender, uma das coisas que eu tive que... O ser humano é uma tecnoespécie. É a única tecnoespécie do planeta. O João de Barro faz a casinha dele, mas não é uma tecnoespécie, porque o que eu chamo de tecnoespécie é uma espécie que aperfeiçoa tecnologias o tempo todo e depende da tecnologia o tempo todo. E a tecnologia não é genética para a nossa espécie, ela é cultural. Então as relações, todas as relações, tirando as relações, eu estava conversando com um cara, aí ele falou assim, eu falei, a gente é uma tecnoespécie. Aí ele falou assim, mas se estiver fazendo sexo frontal, se tiver camisinha tem tecnologia. E se for na cama tem tecnologia. E se for ouvindo música tem tecnologia. Se for na praia e tiver toalha tem tecnologia. E ruído. E aí você vai falar, não, mas quando tem duas pessoas juntas, essa tecnologia a gente não tem, mas a linguagem é uma tecnologia. Porque ela foi criada ao longo do tempo e as pessoas precisam aprender aquela linguagem. Você pode dizer que não é uma tecnologia externa, é uma tecnologia biológica, mas é uma tecnologia.
tirando essas, no caso específico, quando você vai para a distância, a comunicação à distância é mediada por tecnologias. Sempre foi. Era o tambor, era o chifre de bode, era o telégrafo, a fumaça, o telefone, o WhatsApp. Então, o que acontece é que as relações das pessoas, a forma que as pessoas se relacionam entre si e na sociedade e com as organizações, é fortemente influenciada pelas tecnologias que tem de plantão. Por que a gente está vendo o Sérgio Cabral preso? Porque antes, há 10 anos, você chegava em casa, ligava o Jornal Nacional filtrava tudo que tinha acontecido na sociedade, e você dizia, estou bem informado. Lia o Globo de manhã, o Jornal do Brasil, estou bem informado. E aí todos os interesses da sociedade passavam pelos jornais e pelas televisões, e a sociedade estava hipnotizada. Hoje você acorda de manhã, o Sérgio Moro faz uma entrevista no meio da tarde na Lava Jato, meia hora depois você tem acesso completo no YouTube da entrevista completa. Você não precisa esperar o Jornal Nacional dizer, que nem vai dizer que teve a entrevista. Você vai ouvir completo no YouTube. Já vai ter alguém que vai editar aquilo, já vai botar as legendas, já vai marcar as coisas todas, já vão ter os comentários. Dali a meia hora está no WhatsApp de todo mundo as melhores frases. Então, é óbvio que uma sociedade que tem as ideias controladas é uma sociedade mais adormecida. Foi o que aconteceu na Idade Média. Tem um filme que eu acho que vocês quiserem ver, é muito bom, chama Lutero, que é a primeira revolta que acontece depois da chegada da mídia. O Lutero, ele é mais um cara que não gosta daquele modelo da igreja. Só que ele faz uma rede social lá, um WhatsApp a cavalo, distribui as ideias dele todas, imprime e consegue fazer uma reforma protestante inimaginável. E a partir dali você começa todo um processo. Uma nova igreja, aquela igreja se dissemina, e dali para frente você tem as revoluções liberais até matarem, cortarem a cabeça dos reis, botarem a igreja para um outro ambiente, uma parte não política da sociedade. Tudo mudou com a chegada da prensa. Então as relações são feitas, as relações à distância. Tem uma coisa interessante que as pessoas falam, que eu acho que é importante a gente entender, é o seguinte: o Facebook, não é importante o que as pessoas dizem no Facebook. O mais importante do Facebook e do WhatsApp não é o que se diz, é como as pessoas estão integradas. A gente, quando veio para a cidade grande, o que aconteceu? A gente perdeu o tecido social. As pessoas perderam os contatos com os parentes, com os amigos. A internet refez o tecido social. Eu tenho certeza que você hoje tem grupos em vários lugares de amigos que você não via há muitos anos. E essas pessoas estão conversando uma com as outras. E essas pessoas estão criticando coisas que elas não estão gostando. Então a sociedade está se empoderando de autoestima, que foi uma coisa fundamental, por exemplo, para a gente construir a República. A República não aconteceu. A chegada da República, ela teve duas passagens importantes. A primeira passagem para a gente poder fazer a República foi o aumento de autonomia das pessoas que passaram a ler e escrever. Informação. E a segunda coisa foi a troca de cartas e de livros entre as pessoas que criaram teias sociais que as pessoas tinham perdido. O cara saía de uma cidade e nunca mais viu o outro. Porque não tinha como falar. O cara não sabia escrever, nem sabia ler. Então a gente criou o WhatsApp da carta escrita. Então tudo isso permitiu que a gente construísse a República. Porque a República é um upgrade em relação à monarquia. Então, o cenário que nós temos hoje é o seguinte: nós estamos vivendo uma revolução cognitiva descentralizadora disruptiva,
ela vai mudar profundamente a sociedade, já está mudando. E o cenário para as organizações tradicionais é o seguinte: qual é a estratégia? E isso aí está no livro, nesse livro aí já bem detalhado. A minha proposta para as organizações tradicionais, para aquelas que querem sobreviver, digamos assim, como são 2 modelos de administração, é criar um ambiente fora para testar o novo modelo. Várias organizações estão fazendo isso. Itaú, Bradesco, Porto Seguro, Tecnisa, estão criando laboratórios. Só que eles estão criando laboratórios para criar inovação e voltar para trás. A minha sugestão, tudo bem, quer fazer isso, pode fazer, mas tem que ter uma parte do laboratório que tem que ser uberizador. Tem que aproveitar o novo modelo de administração. Porque esse modelo de administração gera mais valor e vai comer o mercado desse pessoal. Você vê, da tua perspectiva, o cenário do ano que vem que nós estamos vivendo no Brasil. Eu hoje, só vindo agora no metrô, 3 pessoas espontaneamente começaram a conversar comigo sobre o que aconteceu ontem e como é que as pessoas ficaram indignadas com a decisão que o Supremo tomou. Eu acho que nós estamos, quer dizer, essa uberização da sociedade, de uma certa forma, né? Quer dizer, acho que está se começando a criar um controle externo que eu tenho sérias dúvidas se nós vamos chegar a 2018 com esse governo. Porque as coisas estão... Não estou aqui falando nem Temer ou Lula, mas a sociedade, ela, de uma certa forma, esse processo de comunicação que está acontecendo nas redes sociais está criando uma série de ideias. E eu não sei, por exemplo, ontem, eu não sei o que, por exemplo, vai acontecer com a visão, por exemplo, o processo, qualquer processo relacionado à justiça agora. Porque se você teve uma pessoa que um Supremo determina uma coisa e o presidente do Senado diz assim, eu não vou cumprir, eu não assino o mandato, hoje essa pessoa que estava no metrô conversando comigo disse, eu também não vou, mas se tiver algum mandato em relação a mim, eu não vou assinar. Eu acho que o que está acontecendo é que esse processo de comunicação de rede, com a maneira como os políticos e o judiciário, todo mundo está se comportando, eu acho que nós estamos gerando uma situação extremamente séria no país. Olha só. Cenário de desobediência civil. Quando nós tivemos em antes das manifestações de 2013, eu fui fazer uma palestra em Brasília. Vou pegar um cafezinho, foi desgraçado. Mas, diga, foi estranho. Antes de 2013, eu fui fazer uma palestra em Brasília. A Marina estava se candidatando. E aí ela me convidou para apresentar um cenário para ela. Estava lá todo o staff dela e tudo. E eu disse que antes das manifestações, eu disse, olha, o cenário para mim nós estamos na beira de uma Revolução Francesa. Isso antes de 2013. Aí ela falou, por quê? Porque eu falei, olha, toda vez que a gente tem uma revolução cognitiva, há uma dissintonia entre as organizações de plantão e uma sociedade empoderada de mídia. A sociedade rapidamente começa a vibrar numa determinada maneira e as organizações foram criadas e construídas e têm uma maneira de agir para uma população adormecida. Vai haver um conflito
entre uma população altamente conectada e altamente informada com organizações que foram criadas dentro de uma sombra que não existe mais. E hoje quem E o detalhe é o seguinte, riram na minha cara. Riram na minha cara. Teve gente que riu e disse que eu estava viajando na maionese. Isso antes das manifestações de 2013. Aí tivemos a manifestação de 2013. Depois tivemos o impeachment. Tivemos as manifestações ao longo do impeachment e continuamos tendo as manifestações. Isso não vai parar. não vai parar. E olha, é um senhor que estava no metrô, senhor humilde, mas totalmente informado de tudo. Ele falou para mim o seguinte: vão mexer na minha aposentadoria, mas ninguém mexeu com a aposentadoria dos militares. Estão cortando 30% do salário de todos os funcionários públicos do Estado do Rio. Os caras que são aposentados, os políticos que são aposentados, ganham muito mais do que o teto. O próprio judiciário. Veja, o judiciário tem um lado do judiciário que está sendo muito admirado, né, que é o Sérgio Moro, esse papel todo. Agora, quando a gente começar a discutir agora, que estão cortando o salário de todo mundo, estão cortando a aposentadoria, e que mais de 50% dos juízes do judiciário ganham muito mais do que o teto, Mas vai chegar nele, Vai essa chegar. aqui é a brincadeira. vai chegar. E aí é que nós vamos entrar numa situação de anomia social. Nós vamos entrar numa situação de anomia social. É cada um por si. É aquela história que eu não sei quem falou outro dia no jornal. É Muricy, né? A lei de Muricy, cada um por si. Fala. Tudo que vocês falaram que causa de um lado euforia e do outro uma preocupação. A euforia vem pela necessidade de mudança mesmo. Sim. Né? A sociedade brasileira é adormecida e ela culturalmente é individualista. Então essa história do cada um por si sempre foi assim. Né? Então, por outro lado, me causa preocupação devido, talvez, uma percepção ainda não formatada de como que a população brasileira, a cultura hoje vigente, vai absorver isso tudo. Eu acho que isso é uma zona cinza ainda. Né? Fala. Sim, se vocês conhecem esse livro do Manuel Castro, né? Rede de Indignação. Né? Manuel Castells. Aqui, a gente as coisas custam chegar. Eu acho que tem a ver muito, sei lá, acho que com a questão do subdesenvolvimento mesmo do nosso país. Entendeu? Então, os exemplos que ele mostra, né, quanto se derrubou ditador, né, no Oriente Médio, tudo através desses movimentos verdes, assim, impressionante. E aqui as coisas custam acontecer. Esse movimento de 2013, por exemplo, quando você vê, né, eu tenho algumas palestras minhas, eu até citava, você pegava, você via que todo mundo, cada um tinha uma bandeirinha, cada um defendendo, né, um determinado, o seu lado, entendeu? Você não tinha. Quando você pega, né, em 64, você vai levar uma bandeira só, porque era a questão mesmo da ditadura, era um movimento para derrubar a ditadura. E a gente aqui, eles não tinha, porque acho que até uma coisa, quer dizer, especificamente por conta da questão das redes. Você não tinha movimentos assim organizados. Quer dizer, depois é que veio se organizando a ponto de chegar aí, né, da gente conseguir tirar, né, esse governo. Mas lá em 2013 era um movimento totalmente desorganizado. Mas se você pegar esses exemplos que tem de fora, entendeu, as pessoas estavam organizadas. Quer dizer, como é que a gente vai chegar aqui? Eu acho que é um pouco o que você falou, né? As pessoas não estão sabendo ainda aí, né? Quer dizer, tem muito a ver com a questão da alienação, somos subdesenvolvidos, porque você está falando isso com um público bem pequeno, né? Sabe que você está falando isso com um público bem pequeno. Deixa eu fazer comparado com a nossa
Deixa eu fazer um comentário que é o seguinte. Isso é a minha visão. Olha só. Nós estamos saindo. Isso tem a ver. Isso, tem duas coisas aí que a gente tem que entender. Tem uma questão estrutural e tem uma questão conjuntural. Conjunturalmente, nós estamos saindo de uma sociedade centralizada, fortemente centralizada, para uma sociedade fortemente descentralizada. Então, essa é uma primeira característica. A segunda coisa que nós estamos vivendo, e essa é estrutural, nós estamos saindo de um modelo de gestão para um modelo de curadoria. Nós estamos criando um novo modelo de administração da espécie. Essas manifestações de 2013, na minha opinião, quando você fala que cada um levou o seu cartaz, etc., papá, nós estamos indo para um movimento hoje que é uma espécie de inteligência coletiva que interage coletivamente, nunca numa direção só e com uma bandeira só. As manifestações de 2013, elas foram uma manifestação de forma, não de conteúdo. O questionamento de 2013 é: eu não quero mais um professor em cima de mim, eu não quero mais um chefe em cima de mim, eu não quero ter um sindicato, eu não quero ter um partido, eu quero vir para a rua com um conjunto enorme. Sim, você não me representa. De demandas. Eu tenho um conjunto enorme de demandas e essas demandas vão, através da interação, chegando a algumas conclusões ao longo do tempo, sem a necessidade de ter um líder central. É mais ou menos como se fosse o processo das formigas. Elas vão se definindo ao longo das interações. Tem um pensador americano que eu gosto muito, que chama Clay Shirk, que explica um pouco essa manifestação de 2013, numa frase famosa dele, que é o seguinte: antigamente nós filtrávamos para publicar. Hoje nós publicamos para filtrar. Essas manifestações foram isso. Todo mundo leva o seu cartaz e o cartaz mais legal vai bombar. E aí ele vai aparecer e aí as coisas assim. Então, por exemplo, quando você diz assim, o que aconteceu nessa manifestação? Qual foi o eixo dessa manifestação? Um número de cartazes contra não sei quem, o número de não sei o quê, as hashtags que apareceram, você vai dizer, e as pesquisas todas que vão acontecer, olha, essa manifestação é mais ou menos contra o Renan, é mais ou menos contra o fulano, é mais ou menos não sei do quê. Não tem um centro, como a gente tinha em 64, em 68, que tinha um carro de som que definia 5 pautas e que todo mundo seguia e que todo mundo tinha uma palavra de ordem. Não tem. Nós estamos vivendo, aí você me pergunta para onde a gente vai. Eu trabalho com cenário de médio e longo prazo. Posso apostar algumas coisas no curto prazo. Mas o que me importa mais é o médio e longo prazo, que é o que é mais importante. Para mim, os movimentos políticos mais fortes, mais parecidos com o que a gente tem no passado, nós vamos ter um surto liberal. O que é um surto liberal? Autonomia das pessoas, redução forte do Estado, em todo o mundo. Nós vamos ter um processo de educação. Hoje eu fiz uma palestra, eu fiz um curso sobre educação. Isso é uma coisa fundamental para esse nosso debate. Todo mundo fala que o problema do Brasil é educação. Aí eu conversei com uma menina num seminário semana passada. O problema é a falta de educação. A falta de educação. Aí eu estava conversando na semana passada com a menina, ela falou, a gente está fazendo aqui uma escola muito legal, que é assim, faz assado. Inclusive nós fomos nessa manifestação contra o Temer, em Brasília. Eu falei, poxa, e quantos alunos foram na manifestação a favor do impeachment da Dilma? Ninguém foi. Eu falei, mas então você não está fazendo uma escola para aumentar a diversidade. Todos os alunos estão saindo igual aos professores. Então você está fazendo uma escola em que o professor determina como o aluno vai pensar. A gente precisa de uma escola que é o contrário disso. Então, uma coisa que nesse livro aí que eu tenho sobre a exilização de educação, o prefácio é do reitor da Estácio, e ele falou uma coisa que é o seguinte, isso tem a ver com o nosso futuro.
inovação na educação é quantidade na qualidade e qualidade na quantidade. Então, a gente precisa de um modelo de educação, pegar esse novo processo de uberização, de wazerização, e colocar, e eu falei isso lá na palestra da semana passada, e falei lá para o pessoal o seguinte, não adianta você pegar uma escola parque, uma escola de aplicação, um Pedro II, e dizer, isso é uma escola de excelência, e o resto é CIEP. Você tem que criar uma educação de qualidade e pensar o seguinte, eu tenho que botar 20 milhões de pessoas nesse modelo. Eu não quero discutir educação em que eu não tenho uma escala de 20 milhões. Ah, mas eu tenho aqui os professores, eu diminuo os professores, eu aumento o número, eu reduzo o número de alunos, eu aumento o salário dos professores. Quanto é que vai custar isso? Eu posso botar para 20 milhões de jovens isso? Ah, não, vai ficar muito caro. Então não interessa. Qual é a aritmética que a gente tem que fazer? A gente tem que uberizar a escola. A gente tem que wazerizar a escola. Botar 20 milhões de pessoas para conseguir uma educação de qualidade. Então esse é o desafio. Esse é o problema que a gente tem, principal, de autonomia, que você estava falando. Qual é o problema que o Brasil está tendo hoje? As pessoas são muito emocionais. É normal. Quando a gente saiu da Idade Média, a gente não estava pronto para virar república. Você vai pegar a reforma do Lutero, sabe o que o pessoal fez? Pegou as igrejas todas, quebrou todos os santos. Matou não sei quantas mil pessoas. As pessoas não estavam preparadas. As pessoas estão com raiva. O que pode acontecer ano que vem, se continuar essa crise econômica, é uma situação talvez preocupante do ponto de vista de desordem social. Não resta dúvida. Talvez a pessoa começar a passar fome. Exatamente. É um cenário possível. É um cenário possível. Mas se eu for ver no médio prazo, e esse é o papel que a gente tem que ter, pessoal de digital, é apontar saídas de médio e longo prazo. E as pessoas não estão fazendo isso. A pessoa quer fazer reforma na política, não quer fazer reforma da política. A pessoa quer fazer reforma na escola e não da escola. E a gente hoje pode fazer reforma da escola e da política porque tem ferramenta nova. Nós vamos passar uma situação. Se você me perguntar no médio prazo, eu tenho acertado as minhas previsões. No curto prazo. Já ganhei rodízio, os meninos estão lavando louça lá em casa. Eu falei, o Trump vai ganhar. Aí os meninos riram na minha cara, eu falei, quer apostar lavar louça? Aí foi apostar. Estou sem lavar louça lá já há bastante tempo. Lá em casa é centralizador. Você vai lavar louça. O impeachment, ganhei do amigo meu também. Falei, vai ter impeachment porque eu acho que eles não vão segurar. Né? E a gente vai ter uma escalada. Se o cenário continuar do jeito que está, e as pessoas continuarem com esse politicamente correto, nós vamos ter um Trump no Brasil, com certeza. Bolsonaro. Vai, isso está acontecendo na Europa. Chegar aqui, nós precisamos... Não, porque é a coisa mais simples que tem, as pessoas vão apostar num caminho mais simples. Mas isso não significa que tudo isso... O importante é perceber o seguinte, não significa que tudo isso vai dar isso. Deu assim, foi assim que aconteceu, os primeiros processos. As pessoas não têm autonomia. Mas mesmo o Bolsonaro, ele não rende muito tempo, porque as pessoas falam, mas o Trump não sei do quê, o Bolsonaro. Só que ele vai conviver com essa mesma rede social descentralizada. Não tem como centralizar mais. O processo de uberização é irreversível. Inclusive, segundo o nosso amigo Mark Luhmann, já é no cérebro das pessoas. É irreversível. Então a gente vai caminhar, no médio e longo prazo, o caminho é descentralização, forte movimento liberal, de autonomia das pessoas, e a gente precisa de uma educação que sustente esse processo. Só que o que acontece? A garotada está aqui, tentando se entender, e você tem uma escola querendo manter um modelo
do século XVII. Está faltando cenaristas, de entender o que está acontecendo, traçar um rumo e caminhar. É difícil. Uma coisa, no domingo, ali na praia de Copacabana, eu fui lá. Eu tinha até que resolver outros problemas lá, pegar meus netos lá. E aí, primeiro eu passei lá na passeada. Não tinha jovem. Não tinha. Não. Só tinha cabeça branca. Não tinha jovem, cara. Os jovens completamente alheios. Tinha uns jovens de 40, 50. Exatamente. Não tinha jovem. Primeiro não tinha jovem. E segundo, não tinha pobre. Não tinha pobre. Não tinha pobre. E no domingo Foi lá também, vendo lá pra fora. Não tinha negro. Não tinha negro. Manifestação no domingo é manifestação de quem trabalha, né? Eu perguntava, quando eu cheguei em casa, a mulher perguntou para mim, não é racista, não é uma imagem. Quem é que tinha lá? Tinha pobre? Eu falei, não, estava cheio de pobre, tinha negro de olhos azuis. Não existe. Então não tinha ninguém. Essa questão do negro pobre é um estereótipo, né, também, né? É. Porque hoje você tem pessoas brancas, desempregadas há mais de 2 anos, Pois que cara. estão ali no limiar. Essa manifestação de domingo, eu vi ali, eu achei que foi. Tinha muito era aposentado, que estava lá e tinha classe média, média alta. Tal, Mas essa é a característica das manifestações na Orla. Sempre foi assim. Não. Mas olha só, eu tenho uma visão sobre isso que é o seguinte, eu acho que o que acontece, primeiro assim, e eu trabalhei em sindicato, já tive uma vivência política há muito tempo, já mudei minha posição política, da água para o vinho, para outras coisas. Então o que eu percebo é o seguinte, manifestações populares no Brasil, eu não, talvez as diretas já, eu tenha visto uma manifestação popular de peso. Então, não vi. 2013 teve uma manifestação, mas o problema de 2013 foi muito garotada, etc. O que eu acho que acontece, essa garotada, o que acontece? A garotada toda é filha da escola tradicional de hoje. E a escola de hoje, nossa, ela foi muito doutrinadora para um determinado campo. Sim. E hoje você tem uma resistência da sociedade brasileira a determinados pensamentos desse segmento que você está falando. E uma coisa que eu acho que é interessante de colocar é o seguinte, essas pessoas são brasileiras também. E elas estão expressando e estão falando por muita gente numa determinada linha de raciocínio. Quando você vai pegar as manifestações do impeachment, quando você passou para 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, você já tem uma massa muito maior de gente. Né? Essa manifestação agora elas foram menores. Então eu acho que existe um segmento da sociedade brasileira não ligado ao Estado, principalmente, que vive do mercado, não sindical e não partidária, que resolveu agora participar de política. Então, esse segmento está participando. E tem um detalhe, essa característica de pessoas mais velhas, na minha opinião, tem uma coisa interessante. Porque, na verdade, existe aí uma espécie de bolsão de experiência, no sentido seguinte, a gente já viu muita coisa e está na hora da gente não deixar determinadas coisas acontecerem no país. Então tem uma volta nesse sentido. Então eu acho isso, eu acho que é um modelo. Mas quando você pega em São Paulo, nas manifestações do impeachment, por exemplo, em que você tem 2 milhões de pessoas, ali você tem uma massa, você não tem só 2 milhões de aposentados, nem só 2 milhões de... A de domingo aqui no Rio foi... Não, foi menor, ela foi menor. Eu estive lá também, fotografei, foi menor. Fala. Não, eu ia comentar sobre 2013. 2013 teve... A Primavera Árabe foi um
um ano antes, né? Então, 2013 acho que foi uma espécie de manifestação coletiva, né? De indignação, e muito influenciado pela Primavera Árabe, todo o movimento que surgiu, a novidade de você convocar manifestações pelas redes e de muita gente que não tinha vivido ainda uma manifestação pública, né? Ou que viveu, mas nunca teve condições de participar por medo, enfim, né? Na década de 60, 70, enfim. Mas eu acho que tem essa questão, não é um modismo, mas assim, é um consciente coletivo, mais a questão da novidade. E foi importante, porque foi um trigger, né? Foi um disparo na sociedade que a gente vê reflexo até hoje. Há um certo movimento em relação, por exemplo, à questão das passagens lá em São Paulo. Foi ali onde começou a crescer, né? E outros pequenos movimentos. Mas aquilo foi um trigger, na verdade, né? Foi um disparador. Aí perdeu o controle ali, né? Mas perdeu totalmente o controle. Deixa eu fechar. Vamos fazer um balanço do nosso encontro. O que o senhor achou do nosso encontro? O que ficou de mais importante para o senhor? Eu vim aqui para ouvir, né? Eu ouvi bem, né? Eu sou uma formação toda nessa área de informática, mas uma coisa muito ainda tradicional, uma outra informática diferente do que se vive hoje, né? A gente já se criou nesse ambiente, né? E nós, eu e meu sócio, aqui Marcão, para sistematicamente me atualizar para entender isso daí, ter essa nova visão que, pelo menos para mim, estava um pouco distante, essa visão até esse termo uberização é uma coisa nova para mim que eu vim entender aqui agora. Eu gostei do que eu ouvi e abre caminhos aí para nova leitura, vamos dizer assim. O que o senhor ficou mais importante? Eu acho que essa abordagem, né, que você fez muito boa, realmente abriu a mente, minha mente, para analisar, estudar mais esse assunto. Concordo com grande parte de tudo que você falou, praticamente tudo, e acho que valeu muito. Sou um pouco suspeito, né? Falar. Eu gosto muito, né, de ouvir o Lepô, já conheço há um bom tempo. Né? Eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado lá em 2012, que eu defendi, né, sobre redes sociais, naquele primeiro livro dele, eu cito, né, essa dissertação. Esse termo uberização que ele acaba usando, quer dizer, pegou possivelmente, assim, quer dizer, não preciso nem perguntar, mas acho que com certeza percebo que isso, que é esse modelo, né, que é o modelo mais aplicado aí dentro dessa nova filosofia, né? A filosofia eu entendi. Agora, se É, usar é, o Uber é, para resolveu esse utilizar esse tema termo, que eu não né? tinha. Mas, É uma forma de popularizar as coisas. uma forma de, né, de divulgar mais o trabalho dele. Mas assim, é sempre bom, porque para mim sempre acrescenta, inclusive essa questão mesmo de conhecer novas pessoas, e sempre estar ouvindo ele, estou sempre aprendendo. Eu sigo um pouco essa linha, não, mas é isso, né? Já trabalho com rede social, com gestão de conhecimento, educação à distância, desde que a web passou a ser web 2.0. Né? Então, sempre interessante. Fala. Eu notei várias coisas aqui. Que eu estou vendo mais significativo aqui foi a mensagem de que novas linguagens geram novas lógicas de gestão. Assim, você pode trabalhar muito de coisa e foi a observação que eu mais Eu até o livro de 2013, o título do livro, até no final quis mudar e não consegui por causa da editora, eu chamava de Gestão 3.0. Hoje eu percebo que gestão não é sinônimo de administração. Gestão é sinônimo de ambiente de administração que foi situado até o século passado, a gente tinha só esse ambiente, não tinha outro para fazer. Então era isso que funcionava. A partir desse século nós temos uma outra opção. Muitos dos meus alunos, isso é fato, dizem assim para mim: Nepô, eu concordo que existe um novo modelo de administração, mas eu não acho que tudo vai ser uberizado.
pessoal fala isso. Eu falo, tudo bem. Só o fato de você saber que tem um novo modelo de administração já é um salto quântico. Agora, se vai ser tudo uberizado ou não, realmente é uma dúvida que a gente pode ter. É a primeira vez que a gente vive isso com 7 bilhões, pode demorar, etc. Tal, papá. Mas, como eu analiso a natureza humana da seguinte maneira, o ser humano procura sempre o melhor custo-benefício, essa é uma característica da natureza humana, por isso eu acho que vai tudo uberizar. Porque se eu tenho uma forma de resolver os problemas de uma maneira melhor, por que eu vou usar a antiga? Claro, vão ter leis que vão me impedir, claro que vão ter pessoas que vão encher o saco, claro que vai ter um tempo que as pessoas não vão querer. Eu acho que tudo isso vai acontecer de resistência. Mas a pergunta é o seguinte, será que as pessoas vão deixar que a natureza humana não aconteça agora, dessa vez? Se eu tenho uma relação de custo-benefício melhor. O que ficou de mais importante para você? Primeiro eu quero agradecer que aquele filminho da formiga me respondeu um montão de coisas. Desde garoto eu tentava entender. Então aquilo foi muito bom. E teve um elo importante que você citou, que aí você conseguiu, quer dizer, para mim, juntar alguns personagens muito importantes. McLuhan, Kevin Kelly e Bergson. Então, a comunicação é a economia, o meio é a mensagem e a evolução criadora, né? Quer dizer, você conseguiu colocar, quer dizer, eu consegui perceber que a comunicação, né, e a mente fazendo parte da evolução criadora do ser humano. Sensacional. O Paulo está envolvido com um projeto que depois a gente vai conversar sobre isso. Legal. Fala. O interessante é abrir a mente para a teoria do que a gente vive, né, hoje. Tenho uma experiência nesse sentido, uma startup que não vingou, a pretensão era ser o Waze das calçadas, ou seja, voltado para a acessibilidade. Então, o próprio usuário, né, da via e tal, poderia tirar uma foto e publicar georreferenciado onde tinha um buraco, ou a falta de rampa, ou logo que seja. Como política pública é fantástico, mas como não tem como monetizar, acabou ficando pelo caminho. E ratifica o pensamento vigente, né, na verdade. A gente respira isso nos negócios, na sociedade. E é importante ter uma noção mais ampla sobre a teoria. Eu acho que a gente tem um preconceito muito grande com teoria, né? Tem uma frase que eu gosto muito que o cara diz assim, não existe nada mais prático do que uma boa teoria. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer um cenário mais consistente nesse mundo que a gente está, se a gente, como eu fiz, eu abracei a antropologia cognitiva, que é o estudo das mudanças de mídia no passado. Então eu acho que é um bom aeroporto para subir o avião. Porque eu olho para tudo, e toda vez que alguém faz algum comentário, eu falo, deixa eu dar uma pensada aqui no que aconteceu lá atrás. Eu quero aprender com os nossos antepassados. Eu não vou esquecer que eles existiam. Né? Paulo, qual é a percepção? Eu gostei de ver que o grupo interagiu bastante, coisa até difícil, principalmente num grupo pequeno, acho que todo mundo se sentiu bem com as ideias. Eu já estou para lá de organizado. Devíamos ter um aplicativo para cada um da estrelinha aqui agora. Então é isso. Então eu acho que o que eu quis passar para vocês é o seguinte. Então eu estou desenvolvendo isso, o Paulo, a gente está com esse projeto, a gente vai fazer um curso aqui na Rio Soft agora, talvez em janeiro, para a gente aprofundar isso com as pessoas, explicar tudo isso de uma maneira mais detalhada, e mostrar como é que chegou às conclusões, como é que juntou isso, quais são os autores, como é que fez a história toda e tal, o que seria esse laboratório de migração e tudo. E tem toda uma mudança de pensamento que tem que ter para chegar nesse processo. Tem 2 livros ali. Eu recomendo a vocês, se vocês quiserem
Aí vocês vão dizer, pô, você está fazendo propaganda dos seus livros. Mas aquele livro Administração 3.0, ele é a sistematização muito bem feita de tudo que eu penso. E esse livro tem um grande mérito. Ele tem até uns erros nessa versão aí, tem até uns errinhos assim, meio bobos, de revisão, mas ele perde nisso, mas ganha o seguinte, esse livro é de 17/11. 17/11, foi revisto semana passada. Então eu estou revendo esses livros o tempo todo. E aí imprimo 50 e revejo, imprimo mais 50, revejo, imprimo mais 50, e tem feito isso. Então esse livro ele consegue apresentar esse cenário todo, e está faltando isso, as pessoas não têm essa base. Ali eu tenho uma introdução na filosofia, depois eu desenvolvo qual é a revisão filosófica que a gente tem que fazer, a revisão teórica, a revisão metodológica. Está bem estruturado, está bem melhor do que o de 2013, em que eu falava de gestão, que estava acabando e estava meio perdido. Esse livro está mais maduro, porque passou por 3 anos na prefeitura. Então é só para complementar, para quem quiser se aprofundar. E tem o outro ali também, que é o da escola, que é o 2013. É o Gestão. Sim, mas depois de 2013 teve um outro. Não. Eu tive um Curadoria. Do Curadoria. Curadoria foi o nome inicial desse livro. Como ele foi ficando Eu não líquido. vou comprar ele hoje porque eu dei uma parada no Curadoria, quero terminar. Não, então só, o Curadoria foi. O Curadoria foi a versão 1.0 foi a versão alfa desse livro. Aí eu cheguei à conclusão que a administração 3.0 era mais fácil das pessoas entenderem. Aí eu botei, na verdade, a administração 3.0 é a curadoria. Administração 1.0, pré-gestão. Administração 2.0, gestão. Administração 3.0, curadoria. Agora, o livro do ano realmente foi o Sapiens. Eu fiz o Sapiens, eu fiz 23 vídeos sobre esse livro. Fiz várias críticas a ele, ao nosso amigo, ao Harari, fiz várias críticas em vários pedaços do livro, mas é um esforço muito interessante. E é o primeiro cara que dá informação sobre a revolução cognitiva de 70 mil anos. Bom, gente, muito obrigado.